Queridos amigos, irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, é um prazer estarmos aqui reunidos para, junto com a nossa irmã Tirza, louvarmos a Deus e nos alegrarmos pelos 65 anos de vida dela e por todas as coisas que Deus tem feito na vida dela. E, juntamente com ela, também nos alegrarmos e também louvarmos a Deus porque Deus tem feito em nossa vida. Porque o só estarmos aqui é uma bênção de Deus. E nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu creio que o Senhor está em nosso meio. Porque nós estamos aqui para nos alegrarmos diante do Senhor, para elevar a Ele a gratidão, o louvor e a honra. Porque a Bíblia diz que todo louvor e toda honra deve ser dada a Deus, o único digno e merecedor de receber a honra e a glória. E nós estamos aqui nessa noite para essa finalidade, para nos alegrarmos diante do Senhor por todo o bem que Ele tem feito à nossa irmã e a cada um de nós. Porque sabemos que são 65 anos que a nossa irmã tem vivido. E, por certo, a nossa irmã tem se alegrado, ela tem chorado, ela tem tido alegria e dificuldade também ao discorrer desses dias. Porque a vida é assim. Mas uma das coisas que nós vemos é que ela está aqui com o Senhor, servindo ao Senhor, com a fé depositada no Senhor, sabendo que ela está caminhando para a Nova Jerusalém, para a pátria celestial, para um dia estar longe da tristeza, longe das dificuldades da vida e para todo sempre diante do Senhor. E essa é uma esperança de todos aqueles que um dia aceitaram Jesus Cristo como único e eterno Salvador. Porque sabemos que a nossa vida aqui embaixo, ela vai findar. Isso é fato. Porque duas certezas nós temos na vida. É que nós um dia nascemos e um dia daqui vamos partir. E a pergunta é, qual será a eternidade? Aonde passará a sua vida? Aonde estará a sua alma no futuro? Isso é bom refletir, porque a Bíblia fala que para o homem só há dois destinos, só existe dois lugares. Ou o homem vai para o céu, para a presença de Deus, ou o homem desce para o inferno. E nós vamos abrir a palavra de Deus e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco. Irmã Tirza, você leu o texto que vamos meditar nele. Porque nós vamos meditar em Salmo capítulo 103, a partir do versículo 1. Salmo 103, versículo 1 ao versículo 5. 5 primeiros versículos do capítulo 103 de Salmo. Que diz assim a palavra de Deus: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Que Deus fale aos nossos corações, que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio para nos falar aquilo que Deus quer que nós ouvimos. Quando nós olhamos para este salmo, o salmista aqui ele vai começar a narrar e a falar consigo mesmo, porque aqui o salmista está chamando a sua alma para louvar a Deus. Então ele vai dizer: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele ainda completa: e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Irmãos e amigos, ouvintes da palavra de Deus, o homem, o ser humano, e quando a gente fala homem na Bíblia, está dizendo homem e mulher, foi criado por Deus com um objetivo. Porque o homem, ele é criado por Deus para louvor de sua criação.
O homem foi criado por Deus para viver em sua presença, para viver nessa terra louvando a Deus. E é por isso que o salmista, então, aqui, ele convida a si mesmo para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. E quando nós olhamos para nós temos razões suficientes para louvar a Deus. Como eu disse no início, o só estarmos aqui, vivo, é o motivo de nós agradecermos a Deus, porque é Ele que nos permitiu ainda estar de pé e ainda vir aqui ouvir a sua palavra. Por quê? Porque Deus é Ele o autor da criação. Deus é o autor da vida. Deus tem em sua mão o domínio e a autoridade sobre tudo e sobre todos. Deus é onipotente. Deus é o Todo-Poderoso. Deus está no alto céu e do alto céu Ele contempla toda a face da terra. E o salmista, então, aqui ele entende, ele começa então a refletir e ele então vai falar consigo mesmo, chamando a si mesmo para louvar, para bendizer ao Senhor. E isso é dever de todo o ser humano, é engrandecer e agradecer a Deus pelos bens que Ele tem nos concedido. E nós sabemos que a chuva que cai sobre a terra, ela não vem porque quer, ela não vem por um acaso, mas é Deus que ordena que a chuva caia sobre a terra para regar a terra e fazer com que o grão que está na terra germine e dá sustento ao homem. É Deus que dá ordem para que o sol dê a sua claridade. É Deus que tem todo o controle sobre a natureza. E nós vemos, e nós conhecemos, e nós passamos por essa circunstância, pelo Covid-19, em que Deus provou à humanidade que o homem não tem poder em nada, mas Ele tem. E nós vemos um pequeno vírus, matou muita gente, afetou muita gente neste mundo, e muitos ficaram com sequela. E o homem então pôde refletir e entender que todo ser humano é dependente de Deus. Todos nós precisamos de Deus. Por mais que o homem, às vezes, ele não quer dar o braço a torcer e dizer que ele depende de Deus, mas todos nós dependemos de Deus. Se eu estou andando, se eu tenho o que comer, se eu tenho o que beber, é porque Deus tem me concedido, Deus tem abençoado. Porque a bênção, ela vem de cima, vem do Senhor. É Ele que derrama as suas bênçãos sobre a terra e sobre cada um de nós. E quando nós chegamos no versículo 2 do capítulo 103, o salmista continua: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E ele vai falar: e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. O salmista vai chamar a si mesmo para a reflexão, para lembrar de tudo aquilo que Deus tinha feito por ele. Irmãos, quantas bênçãos Deus tem derramado sobre cada um de nós. Quantos livramentos, quantas proteções. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. E às vezes até mesmo nas circunstâncias que nem mesmo percebemos, mas o Senhor tem cuidado de nós. E então o salmista vai nos ensinar e vai nos mostrar que nós precisamos então render graças ao Senhor, louvar a Ele por esses benefícios. E quando nós olhamos aqui para o versículo 3 até o versículo 5, o salmista vai mostrar aqui 5 benefícios que vêm de Deus sobre aquele que teme a Deus. Porque o homem que teme a Deus, ele é abençoado, ele é feliz. E aqui você vai encontrar, no versículo 3, ele vai falar: o Senhor perdoa e sara. No versículo 4, ele redime e coroa.
No versículo 5, ele enche. Então vemos que o Senhor, ele é aquele que pode perdoar o homem. E é por isso que a Bíblia vai nos ensinar e falar que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Deus não vendeu, Deus não emprestou, mas Deus deu o seu Filho, seu único Filho, Jesus Cristo. Para quê? Para ir à cruz do Calvário e ali pagar o preço da redenção. E Jesus então ele vem. E a Bíblia vai relatar e dizer que ninguém merecia a misericórdia e não merece a misericórdia de Deus. Nós não merecemos o amor de Deus, mas a Bíblia fala que ele amou e deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor verdadeiro, amor sincero, amor demonstrado por ele, quando ele entrega o seu Filho na cruz do Calvário. Então o salmista fala, é ele que perdoa, é ele que sara, porque somente o Senhor pode perdoar os pecados. Somente o Senhor, por meio de Jesus Cristo, é que pode nos dar a esperança de vida eterna. Por mais que o homem às vezes não compreenda, mas a Bíblia nos relata e nos fala que a única esperança de vida eterna, morada lá no céu, para o homem, está em Jesus Cristo. Porque diz a palavra que não há outro meio do homem se salvar, se não for por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus, uma certa feita, falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E o salmista, então, ele relata, ele louva a Deus, e ele fala, alma, não esqueça de nenhum dos benefícios que o Senhor tem concedido, porque é Ele que perdoa, é Ele que sara todas as tuas enfermidades, é Ele que redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. E é o Senhor que pode encher, é o Senhor, é o único que pode abençoar, tanto de bens materiais, quanto de bens espirituais. Porque sabe de uma coisa? O maior bem que o ser humano pode conquistar não é a riqueza deste mundo, não é ter muito dinheiro. Para o mundo aí fora é ter muito dinheiro, ter uma casa boa, ter uma boa posição. Para o mundo aí fora. Mas diz a Bíblia, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque diz a Bíblia que o homem, nós, temos muito mais valor para Deus do que todo este mundo, do que o ouro e a prata. Então não tem nenhum proveito para o homem se ele conquistar tudo nesta vida. Mas se ele não tiver a confiança em Deus, se ele não tiver a esperança em Jesus Cristo, e se ele um dia não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, ele não vai para a glória de Deus. E o salmista, então, ele louva a Deus, porque ele entende que o Senhor tinha o perdoado, que o Senhor tinha o sarado, que o Senhor tinha redimido a sua vida da perdição, e que o Senhor tinha lhe coroado com benignidade e misericórdia, e que agora o Senhor estava enchendo a ele de bens. E ao ponto de ele dizer, de sorte que a tua mocidade se renova como águia. Por quê? Porque o tempo passa sobre cada um de nós. Mas quando nós estamos servindo a Deus, Deus vai nos dando força para andar e fazer a sua vontade. Deus vai nos dando força para vencer os desafios da vida e os obstáculos que vêm sobre cada um de nós. Por quê? Porque a força não está em nós, mas a força vem de Deus. Porque é Ele que nos sustenta. E é Ele, irmã Tisa, que tem lhe sustentado nesses 65 anos de vida. É Ele que tem lhe ajudado a estar até hoje em sua presença. É Ele. Porque é Ele que nos ajuda. Porque nós somos fracos, nós somos falhos, mas o Senhor pode tudo em todos. Que realmente nós possamos refletir e que nós possamos também fazer assim como o salmista, convidar a nós mesmos para louvar a Deus, para engrandecer ao Senhor, porque o único merecedor da honra e da glória é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, o
que sustenta este universo com as suas mãos. E a Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono deste universo, porque diz a Bíblia, ao Senhor pertence o mundo e tudo quanto nele há. O Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos. O Senhor é soberano sobre a nossa vida. E nós precisamos reconhecer que nós vivemos na dependência de Deus. Nós precisamos de Deus. Porque se Deus permitir, nós viveremos o amanhã. Mas se Deus não permitir, nós não viveremos o amanhã. Mas a alegria maior é saber que, se embora eu enfrentar a morte ainda esta noite, eu apenas passarei pela morte, mas encontrarei o meu Senhor lá na glória. Porque eu tenho essa esperança, eu tenho essa firmeza na palavra, que o dia em que eu sair deste mundo, eu verei face a face o meu Salvador, aquele que um dia foi na cruz do Calvário e morreu por mim e por você, se entregando ali, vertendo seu precioso sangue, sendo humilhado, desprezado, rejeitado pelos homens, mas ali ele estava para pagar o preço da nossa redenção, para que eu e você pudesse um dia morar no céu. Porque diz a Bíblia que se não houvesse derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Então eu preciso de entender, de refletir, que somente em Jesus Cristo há salvação. Somente em Jesus Cristo há esperança. Somente em Jesus Cristo eu posso ter a certeza e a confiança que eu irei. A glória é eterna, a mansão celestial, a morada de Deus. E quando você vai para o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, ali revela e ali fala. João contemplou, João viu a cidade santa, ruas de ouro, muralhas de pedras preciosas, lugar que ali não há necessidade que haja o sol, nem tampouco nenhum tipo de luz, porque diz que a glória de Deus clareia todo aquele lugar. E diz que o próprio Senhor estará ali com os seus para poder consolar e estar ensinando os seus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que você saia daqui desta noite levando isso em mente, sabendo que você veio aqui para louvar a Deus com a nossa irmã Tisa, mas que realmente cada um de nós precisamos e devemos louvar a Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e fora dele não há outro Deus. Não existe, porque o único Deus, Criador do céu e da terra, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que está lá na glória, e da glória contempla toda a face da terra, e vê o Filho dos homens. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, e que se for de sua vontade, que Ele nos dê uma semana abençoada, e que possamos viver para louvor de sua glória. Amém.